Bom, pessoal, nós estamos aqui para discutir, dinamizar um pouco essa questão do texto do Merleau-Ponty, que é o texto Fenomenologia da Percepção. Eu sei que muitos de vocês disseram que é um texto longo, né? No entanto, eu quero lembrar que esse texto é apenas o prólogo do livro dele, né? Então a gente está trabalhando assim, uma introdução da introdução do texto do Merleau-Ponty, que é uma forma de vocês conhecerem um autor, né? Esse é o objetivo da graduação dos livros, é você conhecer os autores e depois ter ferramentas mentais, né, habilidades para conseguir aprofundar esses estudos conforme o curso vai avançando ano a ano, né? Então a proposta que eu fiz para vocês foi que vocês resolvessem 16 questões e depois que a gente discutisse essas questões. Pelo que a gente já sabe, nesse momento a gente não pode se reunir para discuti-las, né? Mas eu vou tentar aqui pincelar uma por uma para que vocês possam então ter uma noção, um padrão de resposta dessas questões, tá? A primeira questão então é como o texto define fenomenologia. Logo no início do texto ele vai dizer o que é fenomenologia, é o questionamento dele. E ele diz: pode parecer estranho que ainda se precise colocar essa questão meio século depois dos primeiros trabalhos de Husserl, que é o criador da fenomenologia. Ele diz: a fenomenologia é o estudo das essências e dos problemas. Trocando em miúdos, o que é fenomenologia? Conforme eu expliquei em sala, é a relação do sujeito com o objeto. Então, cada um de vocês que estão vendo esse vídeo agora estão estabelecendo um tipo de relação com esse vídeo. E essa relação, ela é, por essência, uma relação fenomenológica, ou seja, que parte do fenômeno em si e não de um conceito que se aplica a todos os fenômenos. Segunda questão, por que a fenomenologia é uma psicologia descritiva? E aí o texto, na página 3 dele, vai dizer que trata-se de descrever, não de explicar, nem de analisar. Então, a fenomenologia é uma ciência da descrição dos fenômenos. Ela não é uma ciência da explicação dos fenômenos e nem da análise dos fenômenos, e sim da descrição dos fenômenos. Descrever um fenômeno na sua máxima totalidade, todos os detalhes, todas as circunstâncias, todas as nuances, isso é fenomenologia. Questão 3. O que significa eu sou a fonte absoluta? O texto diz: tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Então, nesse sentido, o que significa eu sou a fonte absoluta é o fato de que na subjetividade de Merleau-Ponty o conhecimento não se dá de uma maneira universal, mas ele se dá de uma maneira particular e de uma maneira subjetiva. Item 4, questão 4. Qual o valor da experiência em Merleau-Ponty? Essa questão, ela aparece justamente na página 4, quando ele diz assim, que a experiência é uma descrição pura, exclui tanto o procedimento da análise reflexiva quanto da explicação científica. Tem uma frase famosa do Ponty. Ele vai dizer assim que a verdadeira filosofia consiste em reaprender a ver o mundo. Então, o valor da experiência para Merleau-Ponty é muito grande, justamente pelo fato de que, por meio da experiência, eu vivo o mundo no qual o meu corpo se encontra situado, né? Eu não posso viver o mundo a partir de outro corpo, de outros corpos, de outras experiências. Eu vivo a partir da minha percepção. Quinta questão. Porque a experiência relata a subjetividade. Então, na página 5, ele vai dizer assim: a análise reflexiva acredita que
seguir o sentido inverso do caminho de uma constituição prévia e atingir no homem interior, como diz o próprio Santo Agostinho. Ou seja, o homem está no mundo e no mundo ele se conhece. A experiência que o homem faz de sua subjetividade é uma experiência de encontro desse homem e desse corpo com o mundo. Sexta questão, em relação à percepção, porque o real é um tecido sólido. Aqui na página 6 ele vai dizer: o real é um tecido sólido, ele não espera nossos juízos para anexar a si os fenômenos mais aberrantes, nem para rejeitar nossas imaginações mais verossímeis. Ou seja, o real, ele está aí, ele está presente e nós participamos dele. O que é o real para Merleau-Ponty? O real é o mundo, né? E nós estamos no mundo e por meio da percepção, por meio da consciência, nós participamos desse mundo. Questão 6, em relação, melhor, a 7, porque o que eu não percebo não é real. Tem aquela afirmação, né, que longe dos olhos, perto do coração. Então, aquilo que eu não percebo, eu sinto, né? E nesse sentido ele vai dizer que a percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada. Ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta justamente por esses atos. Então, aquilo que eu não percebo do mundo não tem participação da minha vida, na minha vida, né? Nesse sentido, aquilo que eu experimento é aquilo que me constitui como sujeito. Então, isso é a discussão da questão 7. Questão 8. Diferencia percepção e consciência. Ora, percepção é aquilo que eu estou vivendo agora, é aquilo que eu estou percebendo, ou seja, eu estou gravando esse vídeo agora. E consciência é justamente eu saber disso, eu saber que eu estou gravando o vídeo, que eu estou discutindo Merleau-Ponty. Então isso é consciência, é o saber sobre a percepção. Questão número 9. O alter ego é um paradoxo, ou seja, será que ter consciência de si é algo impossível em Merleau-Ponty, já que ele fala que a percepção é o nosso encontro com o mundo? Sim, para Merleau-Ponty, eu não posso ter uma máxima consciência de si, eu posso ter uma consciência daquilo que eu sinto e daquilo que eu percebo. Questão 10. Qual é o erro de Descartes? Para Ponty, o erro de Descartes é acreditar que eu só existo quando eu penso, que eu não existo quando eu sinto. A frase é essa: cogito ergo sum, penso logo existo. Então a questão não é essa. A questão é que eu penso logo existo, mas eu sinto, logo eu também existo. Eu não existo só quando eu penso, eu existo quando eu sinto também. Questão número 11. O que significa dizer que a consciência não se retira do mundo? Olha, na página 10, conforme eu indiquei, o texto vai dizer que a reflexão não se retira do mundo, ela toma distância para ver brotar as transcendências. Ou seja, a percepção, ela é uma percepção do mundo. E às vezes você pode dar um passo atrás, ou seja, não viver a situação, mas apenas observar essa situação. Tá? Então é isso que a questão número 11 está tratando. Questão número 12. Como a consciência utiliza-se da idealidade para conhecer? Ora, quando eu conheço determinada coisa, eu projeto sobre esse conhecimento alguma percepção, alguma necessidade, alguma identidade, algum desejo meu.
Então, eu estou projetando no mundo aquilo que eu quero conhecer do mundo. Questão número 13. Por que captar o mundo é mera ilusão? Justamente pelo fato, eu vou pegar aqui, questão número 14, né? Tá. Podemos agora chegar à noção de intencionalidade. Essa questão ainda não trabalha o aspecto da intencionalidade, mas nós podemos perceber que, por mais que você capte o mundo com sua câmera fotográfica, com os seus olhos, com aquilo que você descreve do mundo, isso é uma percepção sua. Não é uma percepção que vá valer para todos. Ela vale para você. De repente você tira uma foto e fala, nossa, que foto linda. Você posta essa foto, a pessoa fala, nossa, que foto horrível, né? E assim por diante. Questão 14, o que é intencionalidade? É quando você age no mundo a partir de uma intenção prévia. Por exemplo, na educação infantil, eu deixo a criança brincar o tempo todo, porque eu sei que enquanto ela está brincando, ela está desenvolvendo os músculos, ela está desenvolvendo o tônus, ela está desenvolvendo o equilíbrio corporal e mental, e ela está se relacionando. Então, eu ajo com essa criança como se eu simplesmente estivesse deixando ela brincar, mas por trás disso existe uma intenção, uma intencionalidade. Questão número 15, a consciência é um projeto do mundo, né? Então o texto na página 19, a última página do texto, vai dizer assim: o mundo fenomenológico não é a explicitação de um ser prévio, mas a fundação do ser. A filosofia não é o reflexo de uma verdade prévia, mas, assim como a arte, é a realização de uma verdade completa. Então, a consciência, ela não é algo que parte de mim para o mundo, é algo que parte do mundo para mim, porque o mundo se mostra a mim o tempo todo. Os outros se mostram a mim como pessoas, como indivíduos, o tempo todo. Última questão, questão 16. Porque estamos condenados ao sentido. Porque, querendo ou não, o fato de nós sermos seres da percepção e não simples animais perdidos no mundo, né, faz com que nós necessariamente precisemos perceber esse mundo e dar um sentido para ele, né? À medida que nós damos um sentido para esse mundo, nós nos satisfazemos porque nós produzimos em nós uma sensação de segurança. É o que todos nós estamos vivendo diante dessa situação toda, desse vírus aí no momento, né? Nós mandamos mensagem, fazemos piada, conversamos com os parentes, ligamos para a mãe, ligamos para tio, ligamos para um, para outro, justamente por quê? Porque essa percepção nos dá algum tipo de setorização no mundo, ou seja, a gente se sente situado no mundo, ok? É isso que eu queria trabalhar com vocês, como eu disse, uma pincelada sobre essas questões, tá? Um grande abraço.